Olá, eu sou Rodolfo de Souza e este é o Atitude. É o terceiro ano do nosso podcast e nessa nova fase o foco é trazer dicas para você cuidar bem da sua vida financeira, porque a gente precisa mesmo saber lidar com dinheiro, não é verdade? Em casa, no lazer e nos negócios. Bom, e já que o assunto é dinheiro, eu resolvi indicar uma série que fala muito da nossa relação com o dinheiro. É lógico, está muito distante da nossa realidade, mas serve para ilustrar. É Ozark. Nessa série, um consultor financeiro leva sua família para o lago de Ozarks, no Missouri. E o motivo da mudança é passar a mão em 500 milhões de um canal mexicano que seu sócio enganou. Então dá para imaginar o que vem nessa série, né? Dinheiro. O que separa o ter do não ter. Paciência, parcimônia e sacrifícios. Porque você decidiu trabalhar para investir no futuro da família, além de assumir a responsabilidade pelas consequências desses atos. Sr. Bird? Olá. Trevor Evans, FBI. FBI? O que aconteceu? Acreditamos que o sócio do seu marido foi assassinado. O quê? Vamos parar com essa ceninha, pode ser? Mentir, fugir. Vocês não estão cansados? Tomamos uma decisão de mudar com a nossa família para um lugar mais calmo. Mãe, por que a gente tá aqui? O seu pai tá lavando dinheiro para um cartel de drogas mexicano. Dinheiro. Cadê meus 5 milhões de dólares? Alguém vai morrer. Relaxa. Porque eu tenho a sensação de que nós dois sabemos que você estaria melhor morto. Marty! Vamos matar a sua família e acabar com toda essa loucura. Meu Deus, Marty, ele sabia o nome das crianças. Última chance para proteção à testemunha. Mais uma traição, né? Há quanto tempo planeja isso? Você me deixou de lado. O dinheiro é, na sua essência, o que mede as escolhas de um homem. O que você fez hoje pela nossa família? Bom, e a partir desse primeiro episódio da terceira temporada, você terá conteúdo novo a cada 15 dias. Inclusive, vai poder dar dicas, fazer perguntas, sugerir temas para a gente falar aqui, desde que o assunto, naturalmente, seja dinheiro. E passa a fazer parte do Atitude um profissional que eu respeito muito, com o qual tenho várias afinidades. Pouca gente sabe que, além de jornalista, eu também sou professor. Não estou professor, mas sou. E as nossas atividades profissionais me deram o privilégio de conhecer esse colega. Uma das afinidades entre nós é que tanto o jornalista quanto o professor adoram multiplicar conhecimentos. Eu sou fã dele e a partir de hoje, no Atitude, o economista e professor universitário Marçal Serafim Cândido. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso podcast e vai estar por aqui sempre agora, né? Obrigado, Rodolfo, obrigado pelas palavras, tenho uma admiração muito grande também pelo seu trabalho, pelos outros trabalhos que a gente desenvolve junto. E estou aqui para contribuir, né, nesse podcast e em outros que venham surgir e pode sempre contar comigo. Professor, quem é o Marçal Serafim Cândido além da sala de aula? Ah, sim. Isso é interessante, né, que às vezes eu também, quando era pequeno, a gente tem uma imaginação do professor, né? E você viu um professor fora da sala, por exemplo, você ia ao shopping ou ia a um parque e viu o professor, nossa, o professor também tem vida, né? O Marçal também tem uma vida fora. Eu gosto muito de conversar, sabe? Às vezes eu chamo alguns amigos para conversar, tomo um café, vou em algum lugar. O Marçal fora da sala de aula é um Marçal bem tranquilo. Eu penso que eu sou mais enérgico em sala de aula, um pouco exigente também. Mas fora da sala eu sou bem tranquilo, gosto de ouvir, gosto de aprender, né? Já falamos isso em alguns outros momentos. O Marçal fora de sala de aula é um Marçal bem caseiro, sabe? É um Marçal que gosta mais de casa, não gosta muito de... Eu vou, assim, em alguns lugares diferentes, mas eu prefiro ficar em casa. E sempre buscando um aprendizado, sempre observando o mundo em volta. Professor, eu não te imagino tão enérgico assim em sala de aula. É a suavidade em pessoa, né? E eu acho que é por isso que a gente tem essa cumplicidade, essa parceria profissional.
justamente por causa da serenidade que você passa. É uma pessoa que conhece vários assuntos, domina muito bem vários assuntos, né? Mas a gente escolheu para essa temporada nova do Atitude a educação financeira. Sim. Porque o brasileiro, a gente sabe, tem uma dificuldade enorme para lidar com dinheiro. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade gigantesca para lidar com essas questões. Eu queria que você falasse aí por que a gente escolheu a educação financeira. Então, Rodolfo, bem falado esse ponto que nós, brasileiros, infelizmente, nós ainda não trazemos essa questão financeira para o nosso dia a dia familiar. Eu costumo até lembrar assim, que às vezes você está num domingo, almoço de família, lá com os avós, alguma coisa, e aí você vai falar um pouco de dinheiro, aí você fala, não, hoje é domingo, pensa assim, não, assim, tem essa... Mas não, a vida, por mais que alguns falem, não gosto de pensar em dinheiro, mas a vida, a gente precisa do aspecto financeiro, o dinheiro está no nosso dia a dia, é um tecido do nosso dia a dia, a gente não vive sem ele, então, para a gente não ficar escravo do dinheiro, vamos aprender a lidar com ele, a trabalhar bem ele. E as famílias, infelizmente, Rodolfo, engraçado, né? Quem mais talvez precisaria são as famílias de baixa renda, elas deveriam tocar mais nesse assunto. Assim, famílias de alta renda já têm isso naturalmente, e claro, de alta renda não tem tantos apertos financeiros que uma família de baixa renda tem. Então, como uma família de baixa renda, aquela família que vive de salário mínimo, ela ali que deveria mesmo discutir isso, discutir sim no almoço, na janta com os filhos. E eu falo, o dinheiro, esse trato com o dinheiro no âmbito familiar tem que ser algo bem transparente e aberto. Até para o filho, né, para a criança aprender o que dá e o que não dá para fazer ao longo do tempo e ser transparente. Deixar claro para os filhos e, no caso, o casal, o marido para a esposa para o marido, das possibilidades, para que possam usar o dinheiro de uma maneira que as torne mais, vamos dizer, próximas e que não fique, ou que cause, e isso tem estudos demonstrando, que o problema financeiro até causa separação de famílias. Então, assim, tratar esse aspecto. Bom, professor, antes da gente entrar no assunto mesmo a fundo desse primeiro episódio da nova temporada do Atitude, você é economista, tem especialização, tem mestrado, tem doutorado. Fala um pouquinho sobre essa sua atividade acadêmica e também profissional, porque é consultor também, sim, né? Sim, assim, hoje eu me dedico à Unifal, onde eu dou aula, mas eventualmente sou convidado para dar aulas em outros lugares e também como consultor empresarial, né? Nessa atividade de consultoria empresarial, eu lido com diversos tipos de empresas e lido também com empresas familiares que têm um problema de dinheiro da família. Até a oitava série, não tinha nono ano, só tinha até a oitava série. Eu estudei escola pública, uma escola estadual, fiz muitos amigos, tem até hoje, muito legal lá. Só que era um momento que a escola pública ainda não estava, assim, o nível de qualidade não estava caindo tanto como caiu depois. E aí no primeiro ano do ensino médio, segundo, terceiro, eu tive a oportunidade de estudar numa escola particular. Meu pai era pedreiro na época, não tinha loja ainda, então foi pago assim, eu tinha uma parcela de desconto por ser aluno, tinha uma pequena bolsa lá, ajudar, meu pai pagava a diferença, e lá eu tive professores excelentes, Rodolfo, tanto é que ano passado agora, o meu professor de literatura naquela época ganhou um prêmio, e ganhou o prêmio Jabuti, tá, excelente, assim, eu tive um Menalton, um Braff, e eu tive, e com ele, com outros professores, tinha um professor de química muito bom também, o Leandro. Isso é uma coisa, eu lembro todos os meus professores de todas as matérias. Que memória, isso é muito bom. Eu tenho uma memória muito boa, eu sei que, sei lá, o Antônio foi outro professor de química, a Renata foi professor de biologia, eu lembro todos. E aí, eu comecei, e como a escola era pequena, 12 alunos só, era uma escola que estava iniciando, então no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, eu só tinha 12 alunos na minha sala. Era uma escola até num sítio, assim, que foi reconstruída a sede, eu estudei. E lá, só que assim, apesar de estudar, Rodolfo, ainda estava muito indeciso que eu iria estudar. Então, tanto é que eu prestei biologia lá na Federal de Ouro Preto, passei, prestei outros vestibulares, só que assim, eu acho que o destino, e eu falo destino e Deus, coloca a gente no caminho certo. Fui fazer economia lá na Federal de Uberlândia. E no curso de economia eu me descobri, e junto também com a economia, no primeiro semestre eu tive uma matéria muito boa, chamava Contabilidade e Análise de Balanço. Também lembro o nome do professor, chamava Ajair Forte, era até um nome diferente, chamava Ajair. E eu gostei muito daquela matéria, e Uberlândia permitia, a Federal de Uberlândia, que um aluno fizesse 2 graduações ao mesmo tempo.
Aí eu prestei vestibular de novo e entrei em contábeis. Então eu fazia economia durante o período da manhã, à tarde eu fazia inglês e francês e à noite eu fazia contábeis. E aí que me permitiu, assim, vivenciar a academia, aprender muito. Então, aí eu fiz os 2 cursos juntos e consegui, assim, ter ótimos professores. Fiz bons amigos lá em Uberlândia. Uberlândia é uma cidade excepcional. Fui fazer o mestrado. Encontrei também excelentes professores, e eu sou um afissurado, assim, tem matéria diferente, deixa eu fazer para entender. Isso é a mesma coisa no doutorado. E aí o que aconteceu? Assim, naturalmente fui desenvolvendo essa afinidade com o estudo. Então, assim, quando eu vou estudar algo, eu me dedico muito. Tanto é que eu vou dar matéria de uma matéria diferente, uma disciplina diferente, eu me aprofundo naquela disciplina, eu tento respirar ela ao máximo, porque eu gosto de extrair o máximo dela. E essa bagagem de estudo me deu as condições hoje, Rodolfo, de poder, vamos dizer assim, contribuir com o público, com os meus alunos, né? Eu gosto quando meus alunos aprendem, quando eles vão para frente, quando eles captam um conceito, quando eles formam as ideias deles. E aí hoje eu faço isso com, assim, um prazer imenso, sabe? Eu falo que se um dia, eventualmente, eu não estiver mais na academia ou não dando aula mais, eu vou sentir muita falta, sabe? Sim, tanto é que você tá fora hoje, talvez você volte um dia, mas, assim, eu vou sentir porque a gente tem... E aí, quem estiver ouvindo depois, eu dou uma recomendação. Até às vezes a gente tem escolhas profissionais, né? Carreira, só que carreira eu vou seguir, que escolha? E eu aprendi com o tempo que qualquer escolha de carreira ou profissional que você vai fazer, ela tem que ter 3 requisitos. O primeiro, você gosta daquilo que faz. Então você faz gostando, aquilo lá te dá prazer. Segundo, você faz muito bem. Por exemplo, eu não sou muito bom, não gosto muito de desenho. Eu faço desenho, mas eu não gosto. Mas certas coisas, igual dar aula, eu adoro. Então assim, eu faço daquilo que gosto, é o ponto 1. Faço muito bem, melhor que a média. Terceiro, ainda ganha dinheiro com isso. Então esses 3 pontos, qualquer escolha profissional tem que observar. E hoje eu gosto, aí veio a consultoria, assim, com o meu aprendizado, eu falei, poxa, eu sei coisas que eu posso contribuir com empresas, às vezes com o poder público, né, já fui dar alguns treinamentos em setor público, e isso tem me feito muito bem, sabe, aqui, né, nós estamos compartilhando aqui no podcast, então, assim, posso contribuir se eu puder contribuir, gosto de desafios, assim, eu sempre falo, o que me move é problemas, nossa, tem um problema na empresa, nossa, tem um problema ali, ótimo, adoro. Aí eu vou lá, entendo, estudo aquele problema e entrego uma proposta de solução. Bom, pessoal, deu para perceber, né? Ele lida com valores, com números, mas fala com uma paixão incrível. Isso aí é envolvente. E esse é o homem que vai estar do nosso lado aí durante essa temporada do podcast Atitude. Bom, professor Marçal, na prática, o que é educação financeira? E aí eu queria fazer o seguinte... Vamos propor um primeiro desafio para o nosso ouvinte: pagar IPVA, IPTU e outras despesas do começo do ano à vista ou a prazo. Então, esse é o primeiro ponto, Rodolfo. Os descontos dados hoje nesses tributos que tem no começo do ano, nesses impostos, IPVA, IPTU, você não... É uma conta que a gente faz assim quando tem desconto. Se eu não pagar com desconto, ou se eu pagar parcelado, vou ter um valor. Se eu pagar antecipado com desconto, né, pagar o valor total antes antecipado em vez de parcelar, você tem um desconto. Pensar, esse valor que eu tenho em desconto, eu conseguiria um retorno aplicando esse dinheiro, sei lá, em poupança ou em outra aplicação financeira? Não, hoje você não consegue. Hoje as taxas de juros estão bem baixas. A Selic está aí 2% ao ano. E a taxa de desconto que é dada por esses tributos, IPVA e IPTU, é uma taxa de desconto maior que 2% ao ano. Então, recomendação, se você tem dinheiro para pagar à vista, pague. Até porque você não consegue esse desconto em forma de retorno financeiro de uma aplicação. Então, se tiver o dinheiro, pague à vista, porque aí você consegue um valor de desconto que é maior do que seria que você renderia o seu dinheiro se você não pagasse à vista. Não, vou pagar só uma primeira parcela, o resto vou aplicar no mercado financeiro. Uma poupança, sei lá o que. Você não consegue um retorno igual ao desconto que é dado. E aí, professor, será que tem gente que consegue economizar no ano anterior todinho para no começo do ano seguinte pagar tudo isso à vista? Será que consegue? Sim, assim, eu vou falar,
Vou falar o caso de alguns parentes meus, mais conhecidos também. Vou dar um exemplo. Minha avó, ela é aposentada, ela ganha um salário mínimo, né? Ela mora lá na cidade dos meus pais. Minha avó, Rodolfo, minha avó, ela trabalhou como faxineira, hoje ela tem 88 anos. Mas ela tá lá, ela não trabalha mais, mas ela trabalhou como faxineira até 78 anos, em Ribeirão Preto lá. E depois ela aposentou e continuou trabalhando faxineira. Só que o dinheiro da aposentadoria, que era um salário mínimo, e a faxina, ela fez uma casa pro meu primo, que foi ela quem criou. Então ela falou assim, eu quero deixar uma casa, meu primo chama Éder, quero deixar uma casa pro Éder, porque, coitado, foi eu que criei ele criou sem pai, então, ela que cuidou. Foi controlado. Minha avó é um exemplo de educação financeira sempre controlado. E assim, às vezes eu vejo gente que ganha muito mais que ela e um descontrole imenso. Sim, até parentes meus também. Assim, tem 2 casos na minha família. Minha avó é extremamente controlada, minha mãe também é assim. E tem outros parentes que sempre tá endividado, sempre tá devendo, cheque especial, cartão de crédito. Então assim, a educação financeira é isso, é você se programar. Então assim, você vai se programando. E aí tem gente que consegue. Eu falo, olha, ano que vem, igual em janeiro, ano que vem eu vou ter o IPVA também. Então vamos supor que a pessoa pagou à vista agora porque ela juntou do ano passado. Mês de fevereiro já começa a juntar. O IPVA meu do ano que vem vai ser, se esse ano foi uns 800, ano que vem vai cair um pouquinho 700. Então eu tenho que guardar R$70 por mês para conseguir pagar lá. Mesma coisa uma casa. A gente às vezes planeja em reformas de casa. Uma casa, ela, com o tempo, ela vai deteriorando, né? A pintura vai ficando ruim, vai precisando fazer uma manutenção. Então, você tem pensando em pensar assim, cada 5 anos eu vou fazer uma manutenção boa na casa. Então, eu vou guardar 100, R$150 por mês, para daqui 5 anos, guarda lá numa conta separadinha, daqui 5 anos eu vou fazer uma reforma. Para na hora que fazer a reforma, não se endividar. Porque às vezes você faz uma reforma e reforma é sempre assim, né? Você começa a fazer, você faz um orçamento lá de uma reforma de uns 8, 10 mil, ela fica 20, 30. Então, assim, já vou fazer uma reforma daqui 5 anos. E é assim, se programa, vou trocar meu automóvel daqui uns 4 anos. Então, assim, tem que se programar. A educação financeira envolve isso, você se antecipar. Oportunidades. Nossa, eu tenho oportunidade de daqui um tempo fazer uma viagem, porque eu vou ter umas férias acumuladas. Então, como eu vou antecipar agora? Vou pagando lá R$80 por mês. Hoje tem ótimos pacotes. Você vai para o Nordeste, paga R$800 por pessoa. Se você pagar R$80 por mês, se antecipar, para não ficar endividado lá na frente. Só que a pessoa não pode ser ansiosa, né? Não. Não pode querer o resultado assim de uma hora para outra. Não, isso que na educação financeira tem que ser trabalhado. Tem pessoas com ansiedade elevada, que quer aquele bem na hora, né? Aquele produto, seja um vestuário, seja até mesmo sair à noite, né? Às vezes você fala assim, nossa, final de semana, meus colegas estão saindo. Eu vou sair. Você às vezes está sem dinheiro, que pagou algumas coisas. Não, passa no cartão, mês que vem eu vejo isso aí. Então, assim, essa ansiedade tem que ser controlada. É um trabalho, assim, e aí, Rodolfo, até estou lendo um livro, até que eu recomendo para o ouvinte, chama A Sabedoria dos Estoicos, que estoicos são uma filosofia lá dos gregos, que é assim, olha, viva consigo mesmo e bem, independente do mundo exterior. Então, viva consigo bem é o quê? Você não ficar ansioso com querer outras coisas. Viva consigo bem e aí, no momento certo, você desfruta. Só que, especialmente jovens, né, são muito ansiosos hoje em dia, eles querem imediato e assim vai. Não, viva consigo bem. Porque se você não estiver bem e você se endividar, você vai ficar pior ainda, porque se endividar, quem tem dívidas, nossa, ele já acorda preocupado. Nossa, hoje eu tenho aquela conta que tá... Nossa, meu saldo bancário tá negativo. Então, assim, isso até perde qualidade de vida. Então, controlar a ansiedade, se programar, fazer um planejamento, porque se você fizer o planejamento, você vai ver que você não vai deixar de fazer as coisas. Você só vai controlar o momento que você vai fazer. Outra coisa que eu estava pensando aqui enquanto você explicava, professor Marçal. Tudo bem, a pessoa tem que controlar a ansiedade, mas nós vivemos um sistema bem complicado, né? Que é um convite ao endividamento o tempo todo, né? Tem muita facilidade de crédito. Sim. Aí o sujeito não consegue pagar, a instituição vem e oferece, vamos renegociar, a gente
se você ia pagar em 12 vezes, você vai me pagar em 48 vezes, e a Sim. parcelinha pequenininha. Quando o sujeito soma aquilo, ele vê que levou um tombo, né? Sim, é até interessante você falar isso, Rodolfo, porque exatamente neste semestre eu estou lecionando uma disciplina na faculdade, que é uma disciplina que eu nunca lecionei na Unifal, eu sempre li sobre o assunto, às vezes dava uma consultoria nessa área, que é uma disciplina chamada Comportamento do Consumidor. Então, estou lecionando essa disciplina nesse semestre. Como entender o comportamento? Qual que é o tipo de tomada de decisão de consumo, né? Tem decisão de consumo que é racional, tem uma que é emotiva. E aí, até algumas empresas perceberam, inclusive bancos perceberam isso. Um banco aí fez uma propaganda há um tempo, o crédito, assim, crédito responsável, né? O banco pensando nisso. Então você tem um ambiente que fica toda hora te bombardeando com compre, faça financiamento, passe cartão. Se a gente vê isso. São várias empresas. Tem algumas empresas que acordaram e falaram assim, não, eu vou te oferecer, mas eu também te alerto. Você tem uma parcela aqui ou terá um financiamento. Só que eu penso também o seguinte, Rodolfo. Nós, né, somos, e aí quem tem decisão de consumo, geralmente é adulto. Adulto tem que saber se cuidar. Então, assim, às vezes a gente joga problema na empresa, mas a empresa está fazendo o papel dela. Ela quer vender, porque a empresa precisa pagar funcionários, a empresa precisa pagar suas contas, ela quer vender. Cabe ao indivíduo ele se controlar. Nossa, eu preciso disso mesmo? O que isso vai me ajudar? Tem uma regrinha, né? Tem até um psicólogo que eu adoro muito, Cialdini, ele coloca assim uma regrinha. Quando você for comprar uma coisa, a gente tem uma regra dos 30 segundos. Para 30 segundos e se pergunte nesses 30 segundos, eu realmente preciso daquilo? São 30 segundos que pode mudar muito das suas decisões no dia a dia. Fala, não vou comprar tal. Preciso mesmo. Tá, verdade. De repente, 30 segundos que livram a pessoa de 30 meses de prestação. De parcelas, exatamente. Professor Marçal, então, antes da gente encerrar esse primeiro episódio da nova temporada do Atitude, vou fazer uma pergunta aqui que está me incomodando desde o começo. Sim. É errado a pessoa acordar logo pela manhã e pensar assim, poxa, quero ver quanto eu vou ganhar hoje, o que eu vou fazer para ganhar hoje? Não, Rodolfo, não é errado, assim, talvez isso a gente pense, como eu falei, na nossa cultura latina, nós ainda não temos enraizado essa questão, poxa, de fazer dinheiro. Mas aí eu vou dar um exemplo, né? Meu pai, desde mais ou menos 81, que ele não tem carteira assinada mais. Então, esses dias que eu estava juntando lá, porque vai fazer 65 anos esse ano, para ver o negócio da aposentadoria. Desde 81, meu pai não tem carteira assinada. Sempre trabalhou como autônomo, pedreiro, depois montou a loja. Então, é normal do pequeno comerciante, do autônomo, nossa, eu preciso, porque eu tenho conta para pagar. Então, quanto que eu preciso vender hoje? De repente, se ele resolve na manhã, vou fazer uma promoção hoje, quem sabe eu vendo mais. Feirante é assim. Não é errado. Até porque ganhar dinheiro, ou você procurar formas de ganhar dinheiro, claro, de maneira honesta, se você procurar forma, você concorda que você está melhorando o ambiente à sua volta? Se você descobre uma maneira de vender um produto mais barato, ou um serviço mais barato, quem ganha não é só você, mas é o consumidor também. Isso é uma das maravilhas do nosso mundo, que é o seguinte, as pessoas livres criando produto ou serviço sem prejudicar o outro de maneira honesta, ela está tornando um produto mais barato, mais acessível. Então, quando você acorda de manhã, né? Poxa, quanto que eu tenho que ganhar hoje? Vamos pegar um caso de motorista de Uber. Ele vai pensar, então hoje eu tenho que trabalhar melhor, tenho que trabalhar legalzinho, tenho que ganhar uns 5 estrelas lá de quem vai me avaliar, e assim vai. Então isso é importante, a pessoa ter, porque até por ela falar assim, nossa, quanto que eu tenho que ganhar hoje? Dá uma motivação para ela. Porque eu falo o seguinte, né? Às vezes o empregado, o funcionário, às vezes ele acorda hoje e fala, vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar. Pô, mas o que você vai contribuir? O que te motiva lá naquele trabalho? Uma das coisas que motiva o autônomo, o empresário, o microempresário, assim, pô, minha motivação é, se eu trabalhar mais, eu posso ganhar mais. E se eu ganhar mais, pô, junto esse pouquinho a mais que eu ganho todo dia, é uma viagem final do ano que eu vou ficar lá uma semana viajando pelo Nordeste. Isso que é você tem que criar uma motivação para sua vida. O que me motiva? O que me faz motivar a trabalhar mais, a ganhar melhor? Claro, para ter uma vida melhor, mais conforto para você, para sua família, assim vai. Trabalhar bastante durante o ano para, de repente, no final do ano, poder fazer uma viagem bem gostosa. Exatamente. Né? Bom,
esse é o Atitude. E a nossa proposta é que você viva em paz com o dinheiro. Não é isso, professor? Exatamente. E aí a gente vai chegando ao final desse primeiro episódio, mas daqui a 15 dias tem outro, não é? E eu vou deixar aí o professor Marçal, à vontade para despedir, para já chamar o nosso público aí para o próximo episódio e dizer o seguinte: olha, se você gostou, recomende aos amigos, compartilhe, assine de graça para ser avisado sempre que saírem conteúdos novos. Não é isso, professor? Exato. Estaremos aqui estamos planejando outros podcasts, então daqui 15 dias tem um próximo, então acompanhe. E para finalizar esse assunto de hoje, né? Lide bem com o dinheiro, para o dinheiro não te dominar, mas você coordená-lo para conduzir uma vida mais tranquila, na família, com você mesmo, para ter planos, para ter condições de ter umas férias legais, de viver uma vida calma. E não perca os nossos próximos podcasts. Bacana. Bom, professor, até o próximo. Daqui a 15 dias tem episódio novo. Um abraço para nossa audiência.